Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que vocês estão me assistindo, mas desde já deixo meus cumprimentos. Muito prazer, me chamo Isis Damares e vocês estão no canal Criando. Nesse trabalho eu vou apresentar como foi feita a minha construção artística e com base em quais conhecimentos eu fiz minha construção artística sobre uma das percussoras do neoconcretismo aqui no Brasil, que foi a Lígia Clark. Espero que vocês gostem desse já. Agora eu vou dar uma leve explicação do que é neoconcretismo e qual que foi a influência da Lígia Clark, e já mostro as minhas obras e por que eu fiz, qual foi a minha referência. Até mais. Origem. Antes de falar sobre o neoconcretismo, vou dar uma introdução de como ele surgiu. O neoconcretismo, ele é uma contraproposta, vamos dizer assim, sobre o concretismo. O que é o concretismo? Ele surgiu em 1950, no Brasil, comandado pelo Grupo Frente, que teve a sua origem em São Paulo. Ele consiste com uma arte abstrata, mas uma arte abstrata em formas geométricas. A arte abstrata em si, quando o artista faz, ela expressa sentimento. Já o concretismo, nessa sua arte, ela não expressa sentimento. Os concretistas falam que o elemento arte tem que ser o principal, a arte pela arte. A arte tem que ser universal, e para ela ser universal, tem que ter um dialeto só. Por isso que eles usam as figuras geométricas, porque o que é um quadrado aqui vai ser um quadrado lá do outro lado do mundo, no continente asiático. Tem que ser simples e controlável visivelmente, porque quando você estiver numa galeria e tá vendo um monte de quadrados junto, com várias cores diferentes, um azul, um rosa, um vermelho, você vai ver um tanto de quadrado e vai ver as cores. Ela é simples, não tem nada de grande, não tem nada tipo de... é um quadrado ou é uma cabeça? Entendeu? Não, é um quadrado. Então, ela é simples e controlável visivelmente. Quando você ver, você vai saber que é um quadrado. E tem que ser clareza absoluta e sem sentimento. E, principalmente, ela é mecânica, porque o concretismo, ele começou a dar ênfase no Brasil no período quando o Brasil estava colocando as suas indústrias no período industrial do Brasil. Falando um pouco sobre o concretismo, podemos ver essas imagens, igual eu falei para vocês. Eram tudo formas geométricas, geralmente cor, e simples. Você sabe que aquilo é uma forma geométrica. E o neoconcretismo, ele tem elementos do concretismo, só que ele ressalta que a arte precisa ter sentimento, a arte precisa ter expressão, a arte precisa ser subjetiva. Entendeu? Então, ele ocorreu no final da década de 1950, em uma contraproposta ao concretismo, e no Rio de Janeiro, com base no Grupo Ruptura, que os fundadores do Grupo Ruptura eram Ferreira Guimarães, que era um poeta, e Lígia Clark, que era uma pintora e escultora e uma pessoa instaladista. E também temos Lígia Pape e entre outros percussores desse movimento. É um movimento que fala assim, que tem que ter sentimento, que o neoconcretismo, ele vai além de só puras figuras geométricas. Ele demonstra um sentimento e ele permite também que tenha um vazio na pintura. E o neoconcretismo, ele possibilitou performances, esculturas, instalações. Ele abriu o espaço. Ele tem muita referência com o concretismo, só que ele permite mais expressão. E ele clica na tecla que a arte não é um mero objeto, ele é mais que isso, é um conceito em si. Falando sobre um dos percussores sobre o neoconcretismo, não podemos deixar de falar sobre Lígia Clark. Lígia Clark, ela nasceu em 1920 e infelizmente faleceu em 1988. O nascimento dela foi em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o falecimento dela foi no Rio de Janeiro, onde ela permaneceu quase a vida dela toda no Rio de Janeiro. Ela é uma artista conceptual, neoconcretista, arte contemporânea, mas ela se denomina uma não artista, que ela é
Isso. E ela tem especialização com pintura e instalação. Aqui somos 3 das obras dela. As obras. Esse daqui são o bicho, que é tipo essa forma de origami. Tipo meio que 2D, 3D. Com 3 dimensões. Que foi em 1920. Temos esse que é o violoncelista, que é de 1951, que é pintado a tela a óleo. Você pode ver, todos esses objetos têm formas geométricas, só que eles são mais expressivos. Dá pra você ver o sentimento por trás. Só esse daqui, que chama Planos em Superfície Modelos, que tem mais a ver com croquetismo, mas em si dá pra você ver uma profundidade sobre as cores. Chama muita atenção os trabalhos da Lygia Clark. Ela tem quadros e também tem esculturas e instalações. No Museu de Otim, aqui em Brumadinho, ela tem uma galeria, ela tem um espaço, uma sala, onde ela mostra algumas instalações. As obras. Eu escolhi 3 obras para falar sobre a Lygia Clark, só que a minha principal foi essa, do violoncelista, que eu gostei de como o rosto da pessoa, como o rosto dessa pessoa está retratando. Não se sabe se é uma mulher ou se é um homem, apesar que o nome está no masculino, mas pode ser uma mulher. Sobre a profundidade, sobre o aspecto das cores, que são cores tons de terra, tons terrosos, mas dá pra você ver que é um balanço. Tem esse também, que é os planos em superfície modelada. E tem esse que me chamou muita atenção, que se chama A Escada, de 1951. Essas 3 obras eu me baseei para minha conclusão desse trabalho, que foi a minha prática, que eu fiz um quadro com base principalmente na primeira obra, que é o violoncelista. Mas essas 3 obras também têm traços importantes para mim, por isso eu quis ressaltar essas outras 2. Então eu espero que vocês gostem. Agora eu vou mostrar um pouquinho e vou explicar um pouco do processo, como que foi. Primeiro, antes de criar a obra, eu pensei, o movimento meu concretista, né, querendo ou não, tem a presença de figuras geométricas. E eu pensei como colocar um fundo bidimensional ou tridimensional, uma coisa meio 2B, para que dá uma intenção de relevo, de proporção, né? Eu baseei também em algumas obras que ela fez em madeira. Então eu usei a minha base como madeira, não tela. Eu fiz uma pintura, não tela. E eu também fiz uma moldura para essa pintura que eu fiz. E nessa moldura eu coloquei elementos geométricos em relevo e eu fiz em papelão. O vídeo que eu passei aqui mostrou um pouco. Eu fiz em papelão, porque eu pensei até em fazer em madeira, só que eu pensei assim, como que eu ia cortar as figuras geométricas em madeira. Então o objeto mais fácil, que deu um volume bom, foi o papelão, e ficou basicamente assim. Aqui nessa moldura eu utilizei os papelões e eu pintei em cor amarelo, laranja e vermelho. Aqui, amarelo, laranja e vermelho. E eu também pintei essa moldura com uma tinta a óleo, um verniz a óleo brilhante. Na moldura eu escolhi cores quentes, tons quentes, todos complementares. O amarelo com laranja, laranja com vermelho e essa cor alaranjada da madeira com verniz. Então a moldura é toda voltada em tons quentes. Agora na composição do quadro eu utilizei um pedaço de madeira. Na verdade, isso aqui é um pedaço de compensado, tá vendo? Nessa proporção, aqui, nesse formato quadrado.
E como vocês podem ver, eu utilizei tons terrosos e tons frios, basicamente. Eu queria fazer esse contraste entre os tons quentes da moldura e os tons frios e terrosos do quadro. Porque o neoconcretismo, ele faz essa junção de cores entre os complementares e os opostos e tudo mais. Ele trabalha com a tabela monocromática de cor, com a tabela de cor muito bem. Então eu quis fazer essa brincadeira. Alguns elementos que eu vou mostrar aqui, eu peguei muito da Lilia Park. Eu fiz essas 3 expressões de rosto em formas geométricas. Essas 3 máscaras, gosto de dizer. Esse trabalho se chama Máscaras. Só que eu peguei muitos elementos da Lilia Park. Por exemplo, esse rosto aqui, essa segunda máscara que está expressada no meio, é em referência ao trabalho dela, o violoncelista. Essas máscaras aqui com no meio, eu peguei no trabalho sobre violoncelista. Eu vou colocar a imagem aqui, que eu não sei falar o nome. Então, essa máscara aqui no meio, eu peguei sobre o trabalho dela, que eu coloquei a imagem aqui, o violoncelista, eu acho que é assim que fala, mas eu vou colocar o nome aqui na dúvida. Então peguei isso, eu mudei alguns tons, mas basicamente consiste no mesmo, eu quis fazer essa referência. E aqui também você pode ver nesses cubos aqui, nesses quadrados também pode colocar nisso, que é uma outra referência que se chama Planos em Superfícies Moduladas dela, que eu também coloquei como essa referência e eu achei que ficou bem bacana. É a primeira vez, eu tive algumas dificuldades sobre a composição de cores, porque nesse trabalho aqui, o violoncelista, né, vou colocar o violoncelista, ele tinha cores em tons terrosos e essas cores se complementavam entre si. E uma grande dificuldade é que os trabalhos de classicistas, eles têm cor, as cores são presentes. Então essa também foi uma dificuldade que eu tive, mas eu consegui contornar bem, então essa foi a minha criação. E agora eu vou mostrar o plano todo junto. Eu também coloquei um vidro para proteger, eu gostei muito desse quadro. Foi o primeiro nesse estilo e eu achei que coube bem na proposta, então eu espero que vocês gostem. Bom, o trabalho total ficou basicamente assim, com a superfície do vidro e tudo mais. Vocês viram a questão do contraste que eu falei sobre os tons frios e os tons escuros? Então eu queria fazer esse contraste e fazer meio que uma brincadeira, meio que colocando o quadro para fora do quadro, entendeu? Eu tava vendo que alguns quadros não tinham molduras, eu falei assim, bom, o que você acha de fazer essa brincadeira de colocar, por exemplo, as formas geométricas meio que saindo do quadro? Eu gostei bastante do resultado. Eu coloquei um vidro para proteger bastante e ficou basicamente assim. Gostei bastante do resultado com o meu primeiro trabalho. Então foi basicamente isso, essa experiência me ensinou que eu tenho que ter mais confiança, que eu tava muito insegura, porque era uma coisa que eu nunca tinha feito. Espero que vocês tenham gostado dessa obra que eu fiz e tudo mais.